Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre morfologia do conto do Vladimir Prop. Aqui vou tratar de um texto do Prop que está aqui de maneira complementar à edição, chama As Transformações dos Contos Maravilhosos. Ele resume as principais ideias que nós já tratamos aqui, mas eu acho que ele acrescenta algumas coisinhas mais. Antes de mais nada, vou pedir para você curtir este vídeo, me seguir no Instagram, o Que Vi do Mundo, tá? Eu vou adorar ter você por lá. Agora, bora lá. O que ele fala? Ele fala assim, ó. Por muitas razões é possível comparar os contos com as formas orgânicas da natureza. Os contos maravilhosos, lembrando que contos maravilhosos são contos folclóricos, contos de fada. Ele fala que o folclorista, o naturalista, ele lança a mão de gêneros, espécies e tal, para meio que organizar a natureza, né? Aí ele fala de planta, né? Principalmente porque em biologia, principalmente, a gente trata de uma organização chamada taxonomia, né? A taxonomia, ela nos dá uma organização de maneira lógica e hierárquica, né? Então, é por isso que ele está fazendo essa associação. Ele fala assim, até o presente, para definir essa semelhança, né, semelhança do conto com a natureza, só se considerava o relato completo e suas variantes, mas esse método apenas é admissível quando se adota um ponto de vista da gênese independente das espécies. Peço desculpas pela ambulância, eu moro perto de hospitais, vários hospitais, então sempre tem esse barulhinho. Aí ele fala, as partes constitutivas são as que melhor se prestam a uma comparação. Quais são as partes constitutivas? Aquelas que ele apresentou lá e nós vimos, né? Aí ele compara com zoologia, né? Toda essa questão aí da biologia. E aí ele apresenta alguns princípios gerais para o conto. Ele fala, para estabelecer esses princípios, tem que se considerar o conto em relação com seu meio, com sua situação em que se crê e na qual se vive. Ou seja, você tem que considerar as condições sociohistóricas do conto, né? Onde ele está sendo produzido, em que momento ele está sendo produzido. Aquela velha equação tempo e espaço, né? Espaço como espaço geográfico. Aí ele fala, a verdade é que precisamente o conto maravilhoso reflete muito pouco da vida corrente. Para compreender a verdadeira origem do conto, deveremos utilizar nossas comparações, dados detalhados da cultura dessa época. Por que tem pouco a ver com a vida real? Porque esses contos maravilhosos, folclóricos, eles estão mais associados ao nosso imaginário, a narrações míticas e tal. Não é conto como Clarice Lispector ou Machado de Assis, né? Isso já tá claro. Os contos folclóricos trabalham a questão do imaginário, das crenças, dos sonhos, das projeções das pessoas, da moralidade, né? Aquelas lições de morais, tem contos que são pedagógicos. É a função que o mito tinha. Um exemplo, na Idade Média, a lenda do Fausto, a gente poderia chamar aquilo de um conto maravilhoso. A lenda do Fausto da cultura germânica. Um cientista já por demais entediado com tudo que já percorreu, com as suas descobertas e tal. Chegou num ponto ali que ele não avançava mais, de acordo com os instrumentos que ele tinha. Aí ele fez um pacto com o diabo. Ele já estava bem velho, fez um pacto para ter juventude, dinheiro e vida eterna. Mais nada precisa na vida, né? Então, essa lenda famosa que a partir dela temos aí, a Feliz. E a partir dessa lenda, né, nós temos aí como produtos maravilhosas peças de literatura. Quando eu falo peça, é obra mesmo. Só eu tenho 3. Peça de teatro do Marlowe, o Fausto do Goethe, o Doutor Fausto do Thomas Mann, e uma obra bem diferente da outra. Então, é disso que ele está falando. Então, o primeiro princípio. Podemos fazer a seguinte suposição. Se encontramos a mesma forma em um documento religioso e em um conto, a forma religiosa é primária e a forma do conto é secundária. Isso tem tudo a ver, porque os contos eles estão associados às narrativas míticas lá da antiguidade. É só a gente pensar nas híbris, né, em todos aqueles momentos de lição de moral dos mitos gregos, né, o Midas que teve o castigo por querer muito ouro e tudo que ele tocava virava ouro, de modo que depois ele morreu de fome porque não conseguia nem comer, porque tudo virava ouro. Você não precisa só de ouro na vida, né, você precisa de outras coisas. Foi um castigo dos deuses pela híbris. E aí o que ele fala?
Vem primeiro a religião, ou seja, vem primeiro a crença, para depois a narrativa do conto. É o que faz sentido. Porque os contos, eles têm como fundamento, esse tipo de conto, tem como fundamento essas crenças míticas e religiosas. Segundo princípio, se encontramos o mesmo elemento em duas formas, uma das quais se remonta à vida religiosa e a outra à realidade, a forma religiosa é primária e a forma da vida real é secundária, né? A questão religiosa parece ser sempre primária, né? Deu para perceber. Quando ele fala religiosa, a gente tem que entender de maneira mais ampla. A gente tem que entender como algo espiritual. Espiritualidade não é a mesma coisa de religiosidade. Religião, ela tem a ver com institucionalização da crença, da fé, igrejas, as instituições religiosas de modo geral. A espiritualidade é mais ampla, tem a ver com as crenças das pessoas e tal, mas não necessariamente com religião. Para você ser uma pessoa espiritualizada, você não precisa estar atrelado, afiliada a uma religião, a uma igreja. E por conta disso, a gente considera, inclusive, as narrativas míticas, né? Como essa religião dos gregos. Os mitos são o que equivale à religião. Então, o que ele está falando, quando ele fala religião, a gente tem que entender espiritualidade. É um conceito bem mais amplo. E por conta disso, todas essas questões, elas são anteriores às questões práticas da vida, né? Porque nós somos movidos por nossa cultura, as nossas crenças, os nossos fatos cotidianos, eles são secundários. O que nós fazemos, as coisas que nos acontecem, elas são como são e acontecem como acontecem por conta das crenças que nós temos, por conta do nosso modo de viver, enfim, por conta das escolhas, das regras sociais que estabelecemos. Ele fala assim, ó, é necessário distinguir os dados proporcionados diretamente pelo rito dos que nos proporciona a poesia épica religiosa. Em primeiro caso, podemos falar de um parentesco direto que segue uma linha de descendência análoga ao parentesco do padre e do filho, do pai e do filho. No segundo caso, só podemos falar de uma relação paralela, análoga ao parentesco de irmãos entre si. Então, de novo, ele está colocando aqui um fato, um costume estritamente religioso anterior a uma produção cultural com fundamento religioso, que é a poesia religiosa. Então, a crença vem antes da produção cultural religiosa. Porque a produção cultural religiosa, e neste caso específico, estou falando de poesia, ela é derivada do rito religioso, das crenças religiosas. Então, deu para perceber que é sempre assim. Religião primeiro, os costumes depois. Ele fala assim, ó, o conto maravilhoso, né, conto folclórico, de forma oposta às outras formas de conto, né, e aí ele apresenta aqui, e aí ele deixa aqui entre parênteses, fábulas, relatos, anedotas, etc., é relativamente pobre em elementos que pertençam à vida real. Claro, se os contos, ele tá ali pautado nas nossas crenças, na nossa relação com a espiritualidade, no nosso imaginário, ele vai ter muito mais elementos, assim, digamos, oníricos, féricos, do que os contos, por exemplo, de Clarice Lispector. E aqui mais adiante ele fala que os principais critérios com a ajuda dos quais se pode distinguir com mais precisão a forma fundamental de um elemento do conto, de um elemento do conto de uma forma derivada. E aqui ele apresenta os principais critérios com a ajuda dos quais se pode distinguir com mais precisão a forma fundamental de um elemento do conto de uma forma derivada. Aí ele fala, ele apresenta 4 princípios. Então, ó, o primeiro, a interpretação maravilhosa de uma parte do conto é anterior à interpretação racional. Tem tudo a ver com o que ele disse antes. Primeiro, suas crenças, depois, né, a vida objetiva. Primeiro, a subjetividade, depois a objetividade, digamos. Segundo, a interpretação heróica é anterior à interpretação humorística. Também tem a ver. Essa ideia de herói, ela está muito pautada lá nas crenças míticas, nos contos morais, de costumes e tal. Terceira, a forma aplicada logicamente é anterior à forma aplicada de uma maneira incoerente. Aqui já parece um pouco diferente do que ele disse até agora, né? É que eu também não sei o que ele está chamando de incoerente exatamente. Deixa eu ver aqui. Então, como eu não sei
exatamente o que ele está falando, quando diz incoerente. Eu não sei se tem um sentido diferente do sentido que a gente conhece como incoerente, mas aí é que ele está falando que a forma lógica, né, vem primeiro, que é incoerente. Então, digamos que uma sem noção vem depois. 4. A forma internacional é anterior à forma nacional. Se, por exemplo, encontramos um dragão nos contos do mundo inteiro, mas vemos que nos contos do norte há sido colocado um urso, por exemplo, aí ele fala, nesse caso, o dragão é a forma fundamental, porque está mexendo com o inconsciente coletivo de modo geral. Ele não usa essa expressão, mas assim, nesse sentido, o internacional, imaginário internacional suplanta o nacional. Ele fala assim, ó, isso aqui é para quem quer estudar, ó. É necessário estudar, em primeiro lugar, os contos de um povo, precisar todas as suas formas fundamentais e derivadas, realizar depois o mesmo trabalho com os contos de um povo distinto, e depois passar às confrontações, às comparações. Portanto, se pode simplificar a tese das formas internacionais e expressá-la assim. 2 pontos. Cada forma nacional é anterior a uma forma regional, provincial. Mas, uma vez eleito este caminho, não se pode deixar de formular o seguinte, 2 pontos. A forma muito propagada é anterior à forma... Deu para perceber aqui que ele está ensinando o método, né, de como fazer isso, como estudar contos, como comparar, fazer análise comparada, como estudar, como avaliar a estrutura, como interpretar. Bem legal, né? E aqui, uma outra parte, ele fala assim, ó, ele vai apresentar as possibilidades de modificações de um elemento. E aí ele usa como exemplo a história da Baba Yaga, que né, é uma história que é russa, então a gente tem dificuldade. Então, por conta disso, eu vou só ler, não vou ler a exemplificação, mas só os itens que ele destaca, que são os 20, né? Que ele fala as possibilidades de modificação. Então, ele dá assim o caminho das pedras. Ele fala redução, o lugar da forma completa, redução, ele fala, em lugar da forma completa podemos encontrar uma série de modificações e aí ele relaciona, né? Então, ele está dando aqui exemplos de como modificar aqueles elementos estruturais que ele apresentou lá no começo. Então, assim, por exemplo, você pode substituir a cabana. Se a cabana é no bosque, você pode fazer uma cabana em outro canto, você pode ir fazendo substituições. Tá parecendo aquelas receitas da Bela Gil, né? Você pode substituir a abobrinha por chuchu. 2. Ampliação. Representa o fenômeno oposto. Neste caso, a forma fundamental é aumentada e completada com novos detalhes. E aí ele apresenta outras formas de lidar com isso. 3. Deformação. Na época atual se encontram com bastante frequência deformações porque o conto maravilhoso está em regressão. 4. Inversão. A forma fundamental se transforma às vezes na sua forma contrária. 5 e 6. Intensificação e debilitação. Debilitamento, ele fala debilitação. Existe isso em português, gente? Debilidade, eu acho, né? Esses tipos de transformação só afetam as ações dos personagens, né? Não afeta mais nada. E aí ele dá vários exemplos lá com a Baba Yaga. 7. Substituição interna. Seguindo com nossa observação da cabana, encontramos as seguintes formas. Aí ele dá exemplo, porque ele partiu da cabana da Baba Yaga para ir ilustrando tudo que ele está falando aqui. 8. Substituição realista. Se nos encontramos antes as formas de albergue, casa de plantas e tal, aí ele fala o que você pode substituir. Todas as substituições que você pode fazer. 9. Substituição confessional. A religião contemporânea pode também substituir formas antigas por formas novas. Então, assim, um curandeiro pode ser substituído, sei lá, por um padre, digamos assim. 10. Substituição por superstição. É evidente que as superstições e as crenças regionais podem transformar também a matéria dos contos. Aí ele fala, só que é mais difícil achar substituição para esses casos, né? Substituição arcaica. Ele fala, as formas fundamentais dos contos se remontam a imagens religiosas já mortas. Baseando-se neste critério, é possível distinguir, às vezes, as formas fundamentais das formas derivadas. E aí, ele dá exemplos. 12. Substituição literária. O conto integra os elementos literários com a mesma dificuldade que as superstições vivas. 13. Modificações. Não se pode definir com precisão a origem de certas substituições.
a maior parte das vezes são criações do narrador e nos informam sobre sua imaginação. Então, assim, você não consegue achar explicação para tudo. Ele está falando aqui o que foi possível perceber lá com o estudo dele. 14. Substituições de origem desconhecida. Ele fala, como aqui temos classificado as substituições de acordo com sua origem e como nem sempre é conhecida a origem de um elemento e nem sempre é uma simples modificação. É preciso que criamos uma classe de substituições de origem provisionalmente desconhecida. 15. Assimilação interna. Aí ele fala que a assimilação interna pode ser encontrada, aí ele dá o exemplo da cabana. Cabana com teto de ouro, cabana próxima de um rio de fogo, por aí vai. Assimilação realista. Isso que ele pontuou é tudo que ele encontrou nas comparações dos contos que ele fez. Aí ele fala assim, ó, encontramos uma assimilação realista nas formas de cabana ao final da aldeia, caverna no bosque e tudo mais. 17. Substituição do dragão por um diabo pode servir de exemplo de assimilação confessional. 18. A assimilação por superstição é rara. Um exemplo pode ser o Silvano que habita a cabana. Silvano seria um silvícola, né? Que habita a cabana apoiada em patas de galinha. Enfim, assimilações literárias e arcaicas são ainda mais raras. E aí ele dá exemplos e tal. E aqui, já para finalizar, que por último que ele fala. Nosso estudo seria incompleto se não tivéssemos demonstrado uma série de transformações baseando-nos em uma matéria mais densa. Se não tivéssemos dado um modelo para a aplicação de nossas observações. Aí que ele apresenta as formas, né? Dragão assim, dragão que rapta assim, dragão não sei o quê. Aí ele fala que se ele não tivesse apresentado essas substituições, essas derivações, não seria nada completo. Aí ele fala que do ponto de vista da morfologia, o que é principal no conto é o que ele chama de fechoria, que é, na verdade, o crime, né? A fechoria inicial, o crime inicial. Então, assim, o rapto de não sei o que, de não sei quem. É mais de não sei quem do que de não sei o que. De acordo com os princípios acima expostos, só temos que comparar um rapto com outro. Aqui ele vai explicando que, ele não diz com essas palavras, mas aí eu vou dizer. A importância do estudo dele é que ele teve um corpus muito grande, ele fez várias comparações e aí ele utilizou substituições. Várias comparações, um corpus grande, um corpus de contos, histórias que não são só da Rússia, não são só locais, que ele viu ali substituições, fez comparações e derivações para chegar nisso tudo que ele nos apresentou até agora. Então, é praticamente isso que ele fala, nisso aqui, né? Esse trabalho, eu acho que a beleza e a riqueza desse trabalho do Propp está mais nesse sentido de demonstrar um método para análise. Não só para análise, mas um método também para a elaboração de um conto folclórico, né? O que você tem que considerar, como você pode fazer, o que você pode substituir, no que você pode mexer, no que você não pode mexer, o que é principal, o que é secundário. Enfim, organizar essas coisas todas. E por assim terminamos. Então, temos só mais um vídeo sobre este livro, que aí é o texto do Meletinsky, que aí ele vai comparar outros trabalhos com o trabalho do Propp. E vai falar do impacto do trabalho do Propp, como esse trabalho influenciou outros grandes autores, linguistas e tal. E a gente vai ver no último vídeo, tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.